Que o Senhor me capacite para pregar a palavra. Não põe a outra não, deixa essa aí. Agora acende a luz aqui, por favor, para eles. Quero que você abra carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. É hoje. Ainda bem que depois daqui eu vou para um velório onde uma alma foi salva. Por ouvir essa verdade. 2 Coríntios 11, 15. Não precisa pôr ali, não, precisa não. Diz assim: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Só até aí. Presta bem atenção aqui para você entender a introdução. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa segunda carta aos irmãos em Corinto. E nessa segunda carta, em um determinado momento, o apóstolo Paulo, ele está preocupado. E qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? Com a fidelidade dos irmãos em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? É com a fidelidade dos irmãos, que um dia confessaram Jesus como único Senhor da sua vida, o receberam, passaram a testemunhá-lo, só que agora há uma preocupação. E qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? É a fidelidade. Por quê? Por causa dos servos de Satanás. Então o tema da mensagem nesta manhã é: os servos de Satanás. Vamos entender a Bíblia. A palavra do Senhor, ela nos ensina que antes de Deus criar os céus e a terra, preencher a terra que estava vazia, criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, também formar a mulher. A Bíblia me diz que o Senhor nosso Deus, Ele já havia criado anjos, arcanjos, querubins e serafins. E dentre essas criações, a palavra do Senhor me diz, tanto em Isaías no capítulo 14, no versículo 12, como também em Ezequiel no capítulo 28, que havia um querubim ungido da guarda. Presta bem atenção aqui. Querubim ungido, não era qualquer querubim. Ele era um querubim ungido da guarda. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. A Bíblia me diz que esse querubim ungido da guarda se rebelou contra Deus, através do orgulho, querendo ele ser maior do que Deus. Então a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor nosso Deus vai lançá-lo fora do céu. A Bíblia diz então que ele é expulso do céu. Só que antes mesmo dele ser expulso, esse Lúcifer, que é belo, a Bíblia diz que é, tem poder, a Bíblia diz que ele tem, e que é sábio, ele vai conseguir enganar 1/3 dos anjos. Aqui eu não quero entrar em discussão teológica, porque Deus não me chamou para isso. Porque a Bíblia vai dizer que 1/3 das estrelas que caíram. Alguns vão dizer que é estrela, outros vão dizer que é anjo. Então não estou aqui para discutir isso teologicamente. Eu estou aqui trazendo uma palavra para você entender como que é Satanás. 1/3 dos anjos então caíram. E agora eles não são anjos como eram. São anjos caídos, que nós conhecemos como demônios. Então eu estou mostrando para você que
Um dos servos de Satanás são os demônios. Anjos caídos, presta bem atenção, 1/3 dos anjos, é muito, que são servos de Satanás. Agora o que você precisa entender? Que o servo faz aquilo que o seu Senhor ordena, sem direito a nada. Então todos esses anjos caídos, eles fazem aquilo que o seu Senhor, Satanás, ordena. Até aí tudo bem? Então esses demônios, ordenados por Satanás, eles agora vão agir. Mas para eles agirem, eles precisam de uma matéria. Eles precisam de um corpo. E a palavra do Senhor me diz que a primeira manifestação assim é no Éden. Lugar seguro, paraíso, aonde Deus manifestava todos os dias. Vai doer. Eu vou repetir. A primeira manifestação dele no corpo é no Éden. No jardim que Deus criou para o homem, aonde Deus descia todos os dias, a serpente, distorcendo a palavra, enganou Eva, que foi até Adão, que comeu do fruto e pecou contra Deus. Então eu estou mostrando a você que ele manifesta em animais. A Bíblia me diz que certa vez o Senhor ia para Gadara e ali os demônios foram para os porcos. Presta atenção. Mas, além dos animais, a Bíblia me diz que ele também entra em pessoas. Pessoas possessas. E aqui eu vou dar um exemplo rápido. Judas, que traiu Jesus. Então eu mostrei para você como que ele faz para então poder agir na terra. Ele precisa de um corpo. Só que a palavra do Senhor me diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando uma presa. O que é isso? Ele está procurando uma pessoa a qual ele possa induzi-la a pecar, e pecando essa pessoa venha dar lugar para ele entrar. Fala com esse irmão assim: vigia, hein? Até aí tudo bem? Só que se ele precisa de um corpo, se ele precisa de uma matéria, seja de um animal ou de um ser humano, eu entendo que ele não tem apenas os anjos caídos como servos. Ele tem homens e mulheres. Coloca a segunda imagem, por favor. E apaga a luz. Que são homens e mulheres que estão na igreja. Homens e mulheres que dão falsos testemunhos. São falsos pastores, falsos ministros de louvores, falsos diáconos, falsos obreiros, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos apóstolos. Pastor, como que o Senhor diz uma coisa dessa? 2 Coríntios 11:13 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo serem apóstolos de Cristo.
pessoas dentro da igreja, no altar ou fora do altar, fingindo ser de Cristo. E eu vou mostrar isso para você. É por isso que eu peço a Deus discernimento de espírito, porque comigo não vem palavrinha não, comigo Deus revela o coração. Pode ser um excelente diácono, pode estar possuído. Pode ser um excelente ministro de louvor, pode estar possuído. Pode ser um excelente tocador de instrumento, pode estar possuído. Pode ser pregador, pastores, pode estar possuído. Presta bem atenção. Tem como você colocar aqui para mim agora João, capítulo 8, no versículo 37, por favor, em diante. João 8, 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar. Jesus está dizendo, olha, vocês dizem que são descendentes de Abraão, só que vocês estão me procurando matar. Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês não me matariam, porque Abraão não teria essa atitude, porque Abraão me conhece. Ai, vai doer, vai doer, vai doer. Olha só, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês, quem são essas pessoas? Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Qual palavra? A sã doutrina. Não o tudo pode, o que eu acho, o que eu penso. É a sã doutrina. A palavra que liberta, não a palavra que me satisfaz nos meus desejos carnais. É a palavra que liberta. Continua. 38. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha só, hein? Continua. Abraão é o nosso pai, muitos assim dizem. Deus é o Pai, eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Jesus. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Se nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nós faríamos a obra de Cristo, porque o exemplo é Cristo. Continua. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Continua. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, e eles protestaram. É o que ocorre hoje na igreja, quando o pastor prega aquilo que não satisfazem a eles. Mas sabe por que não satisfazem? Porque não tem a palavra. Continuando. Nós não somos filhos ilegítimos, não é o que eles alegam? Que isso? Esse pastorzão está com nada. Eu sou assim, eu sou filho de Deus, eu sou pastor, eu sou tudo. Olha lá. O único pai que temos é Deus. Continua. Jesus lhes disse, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Continua. Porque não compreendem o meu discurso. Por que não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Continua o que digo. Vocês são do... Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Estão fazendo não o que Cristo ordenou, mas o que o diabo deseja na carne. Mas não tem nada a ver. Tudo pode. Também outra época, outra era, pastor. Você é muito antiquado. A única coisa que nunca mudou e não vai mudar é a palavra. Passará os céus e a terra,
mas a palavra não. Ah, ele é tão lindo que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda. É por isso que tem muitos mortos dentro da igreja comendo o pão da padaria, mas o verdadeiro pão não está dentro dele. Vamos lá, eu gosto. O que ele me chamou para isso, por isso que eu digo eu gosto. Eu gosto, irmão, porque ele me chamou para isso. E querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Continua. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Continua, por gentileza. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Continua. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertence a Deus. Porque não pertence a Deus. Não precisa colocar ali não, o que eu vou falar aqui. Em 1 João 3,7 diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde um princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras. Aí a minha pergunta é: se você crê em Jesus, por que você não permite o Filho de Deus quebrar a obra do diabo na sua vida? Porque ele veio para isso. O Espírito Santo está em nós para quê? Para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo não está aqui para satisfazer o desejo da nossa carne. Ele está para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Olha só, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de, olha só, não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus está nele. Então será que eu posso dizer que aqueles que vivem na prática do pecado não têm a semente de Deus? Porque tem muita gente achando que está em Deus, mas na hora que a trombeta soar, o Senhor vai dizer: nunca te conheci. Partai de mim, maldito, porque vós praticais a iniquidade. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A Bíblia diz que Satanás, se preciso for, fingirá ser um anjo de luz. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que são servos de Satanás? Os anjos que caíram, os demônios e as pessoas que dão lugar para os demônios. A Bíblia diz: por onde anda? Por rodear a terra, passear por ela. Certa vez, a palavra vai dizer que havia um que recebeu Jesus como Salvador, confessou como Senhor, a sua casa ficou limpa, mas não preenchendo ele a casa com a presença de Deus, o demônio volta com mais 7 e vai fazer aquela bagunça. Mas prega o detalhe: porque não preencheu a casa que ficou limpa. Você preenche a casa limpa é com entulho. Você preenche a casa limpa com móveis novos, limpos, sim ou não? Então por que a sua está cheia de entulho? Se você diz que Deus limpou. É uma palavra dura, mas para a gente refletir, irmãos. Porque há servos de Satanás aqui no nosso meio. Igreja, aqui, qualquer outra denominação. E eu vou falar algo aqui que talvez você não atentou para a palavra. Vai chegar lá. Em João 8,37 ele diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo,
estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E por que não há lugar para a palavra? Porque os servos de Satanás têm como Satanás, olha só que lindo, o seu Senhor. Vem aqui, pastor Tiago, vou mostrar. Acende a luz aqui, por favor. Pastor Tiago ouviu a palavra, creu no Senhor Jesus, confessou. Ele agora crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor Tiago tem, crê. Então ele crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele que crê só no Filho, não crê no Pai. Quem não crê no Pai, não crê no Filho, deu ruim. Então tem que crer, beleza? Aí aqui, representando, está repreendido, mas estou representando aqui, o servo de Satanás. Olha como que Satanás copia, pastor Tiago. O servo de Satanás, um homem, ele tem um Deus, Satanás, Deus Pai. Ele tem também consigo o filho de Satanás. Ah, nunca ouvi essa. Vai ouvir agora. A Bíblia diz que ele é o pai de mentira. O filho de Satanás é mentira. Ele é o pai da... Então Satanás é o Senhor. A mentira é o seu filho. E ele também carrega o espírito do anticristo. Sem medo de errar. Você que é mentiroso, você tem o filho de Satanás. Sem medo de errar, você que não sai da prática da mentira, você carrega com você o filho de Satanás. É duro isso? Mas é a Bíblia. Satanás é o Senhor. O filho é a mentira. E o espírito é do anticristo, a qual a Bíblia já diz que já opera no meio de vocês. Quem é de Deus tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é do diabo tem ele como seu Senhor. Tem como filho a mentira, que aí vem o engano, aí vem a falsidade e tudo mais. E tem o espírito do anticristo, que opera através dele. Obrigado, pastor Tiago. A minha pergunta é: qual desses você tem dado lugar? Esquece aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Traga para a sua realidade. Qual desses você tem dado lugar? É Satanás? Vou dizer assim, o pai? O filho, que é a mentira? Ou o espírito do anticristo? Ou os três? Porque quem serve a Satanás já carrega a mentira. E já tem o espírito do anticristo. Agora, um minutinho para você refletir dentro do modo como você vive aqui na terra, sendo você não dessa terra. Pensa aí. Porque aqui não é uma palavra acusatória, de alerta. Para te alertar. Faz uma reflexão. Quem é que está operando na sua vida, através da sua vida? Quem é o seu Senhor? E outra coisa. Quem tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai para Nova Jerusalém. Agora quem tem como Senhor Satanás, a mentira como filho, e o espírito do anticristo, o que está preparado para ele é o lago de enxofre, fogo, inferno. Está preparado para ele? É a ira de... Eu também não quero entrar em discussão teológica quando começa a discutir que a ira de Deus é o inferno, que não existe inferno na Bíblia. Quero essa discussão. Eu sei que só existe um único caminho verdadeiro. Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma porta estreita e a outra larga e espaçosa,
A larga é espaçosa, é aquilo que o espírito do anticristo e a mentira tem levado a muitos. E sabe qual que é o pior? É que esses servos de Satanás estão no altar da igreja. Estão no YouTube. Quem você fica babando o ovo lá, porque satisfaz o seu desejo. A gente tem cursos aqui, e a gente fala que casamento é uma vez só. As mulheres ficam revoltadas. Aí começa, é por causa do adultério, é porque tem PPP. Falsas doutrinas, falsos pastores, falsos profetas e falsos pessoas que estão ensinando, distorcendo a palavra de Deus, para satisfazerem um povo que só cobiça as coisas da carne e não as coisas espirituais. Vamos lá. Sendo os servos de Satanás, guiados pelo anticristo, e tendo Satanás como seu senhor, e a mentira como filho, eles são homicidas. Eles matam. Prestou atenção não? Todo homicida mata. O que eu espero de um anticristo dentro da igreja? Querer matar a visão que Deus deu. O que eu espero de um que serve a Satanás? Querer matar a fé de alguém aqui da igreja. Porque o que Satanás quer é tirar você da presença de Deus. Mas não da presença como você quer, como Ele ordenou. Sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que ele esperava dos coríntios que fossem apresentados como uma noiva virgem, sem mácula. Mas hoje, quem se diz ser noiva, você olha para o vestido, só tem sujeira. E está achando que na Nova Jerusalém tem sujeira. Está achando que o noivo que é santo vai casar com uma noiva suja. Vai não. Por isso que tem que estar nele, permanecer nele, crer nele. Olha só, eles são homicidas. E sendo eles homicidas, quais armas eles irão usar? Primeiro, coloquei. Não significa que essa é a ordem. Distorcem a palavra. Através do engano. Através da tentação. Através da acusação. E uma das que mais me entristece. Ele consegue levar as pessoas a amar mais o presente século do que a Deus. O que mais me entristece é saber que com a sua astúcia, sabedoria, eles fazem as pessoas acharem que Deus é igual a Satanás. Não é. Você está achando que Deus é igual a Satanás quando você não quer cumprir aquilo que está aqui. Quando você dá um jeitinho, quando você ignora aquilo que não pode ser ignorado. Toma cuidado. Toma cuidado. Continuando. Achando que Deus, olha só, olha o que Satanás tem feito. Com a sua astúcia e sabedoria. Fazendo as pessoas acharem que Deus não é tão santo assim. A ponto de você achar que Deus não liga mais para o pecado. Em Lucas capítulo 16, versículo 8, diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Sabe o que está dizendo?
que os servos de Satanás têm o poder, a astúcia, a sabedoria para enganar, se deixar, se transformando em anjo de luz e fazendo você entender que mesmo você nas práticas pecaminosas, tendo o título de pastor, você é de Deus. É o que Paulo disse, eu li no início, e vou repetir. Eu disse no início, está aqui. Ó. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Tem muitos pastores assim. Tem muitos profetas assim. Muitos evangelistas, apóstolos. Tem muitos. E aqui eu já estou colocando, como Paulo diz, obreiros. Aqueles que ouviram a palavra, aceitando a palavra, e chegou um determinado momento, não aceita mais a palavra. O povo. Meu Deus. A Bíblia diz que Ele quis estabelecer um trono acima de quem? Do Senhor. Do Senhor. E eu vou encerrar trazendo para você quais são as características dos servos de Satanás. Primeira, são hipócritas. Consegue limpar o que está fora, mas não consegue limpar o que está dentro. São belos por fora, mas por dentro, não me iludo com vocês, espiritualmente não. É por isso que eu sempre oriento, se existe um lugar que você vai descobrir quem é você, e se você é de Deus ou não, não é no monte. Na igreja você vai ter orientações que vão te ajudar, mas é no quarto. Não quer ser enganado? Vai para o quarto, que você vai ouvir o que o Espírito Santo vai dizer para você. Quando você diz que não tem nada a ver, fazer o que você faz, cobiçar o que você cobiça, querer o que você quer, uma vez que Deus não te deu aquilo que você quer. Tem pessoas que vão ter que devolver a outras pessoas aquilo que não era delas, porque Deus não deu e você tomou. Entra para o quarto em nome de Jesus e pede o Espírito Santo para revelar para você quem verdadeiramente é você, em quem verdadeiramente você crê, aonde verdadeiramente está o seu coração, o seu tesouro. Faça isso. Eu peço à amada igreja, no nome de Jesus, faça isso, porque na hora que a trombeta tocar, eu quero encontrar com você lá. Eu quero. Parece prazeroso pregar isso aqui. Não, amados. Porque eu sei que muitos não gostam, mas é necessário ser pregado. E é para o bem da igreja. Porque o lugar que Deus preparou, irmãos, não é para esse tipo de pessoa. E se você está nessa prática, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui chamando você para um arrependimento. É para uma mudança, é para uma transformação, é para ser moldado pelo Espírito Santo que você diz que carrega. Então entenda isso, porque pode ser que você mesmo estando aqui há anos, ou há dias, ou há meses, você não tem sido servo de Cristo, mas um servo de Satanás. Meu Deus.
Elimás, o mágico, era um. Judas também deu lugar. E aí você vai olhando dentro da Bíblia. Pessoas que abandonaram o Evangelho por causa dos prazeres deste mundo. É uma palavra propícia, porque eu vou sair daqui e vou ir para um velório, cara. A qual a pessoa não volta mais. E que Deus deu a ela a oportunidade, meses aí, dias, de reconhecer que tudo aquilo que aconteceu com ele foi culpa dele mesmo. Porque o Silvio não nos conheceu aqui, ele nos conheceu na Alameda do Sabiá. Lá na Alameda do Sabiá, demônios manifestaram na vida do Silvio quando ele buscava libertação. Aí, por muitos anos, indo e voltando, voltando e indo, Deus que ama, para. E às vezes você fica reclamando, porque está enfermo, porque aconteceu isso na empresa, aconteceu isso dentro de casa. É Deus querendo que você dê uma atenção para Ele, porque Ele tem algo para você. O que Ele fez com o Silvio? Paralisou o lado que ele usa para o trabalho. A mão habilidosa para mexer com o cabelo. Ele era um cara conceituado na sua área. Não trabalhava para qualquer pessoa. Um excelente profissional que contribuiu para a construção dessa igreja, por inúmeras vezes fazer corte de cabelo no final de semana sem cobrar nada, e toda a arrecadação vir para a construção dessa igreja. Está achando que eu esqueço? Mas eu quero mostrar a você o que Deus fez. Deus parou ele. Deus parou ele porque Deus é ruim? Porque Deus é bom. Deus ama. Você que gosta de bens materiais, é outro exemplo. Deixou um sítio, deixou apartamento, deixou BMW. Nós iremos lá. Você vai ver alguma coisa no caixão, exceto o corpo. Mas aí você fica brigando, né? Por um carro, por uma casa, por uma herança, né? Que dificilmente, quando morre, é raro, acontece, é raro uma família que é unida não se desunir por causa do dinheiro. Pode ser uma bicicleta, mountain bike. É a irmã que quer, é o sobrinho que quer, porque começa aquela bagunçaiada danada. Mas tem casos que a família já é ciente de tudo, não tem briga, porque eu vi isso aqui na vida do pai da Bruna, da família do pai da Bruna. Tem. Morreu. Período de luto vai passar. E se não tiver em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer? Briga. Eu quero a BM. Eu quero apartamento. Eu quero sítio. A minha pergunta é: vai levar alguma coisa? Não estou dizendo que nós não podemos ter. Eu estou falando de não ficar apegado àquilo que Deus nos deu para administrar. Nem é nosso, é de Deus. Então se Deus te deu, administre com excelência. Agora na hora que Deus te tomar para Ele, acabou. Então agora que você está vendo ali o carro, a casa, é só para administrar. Para de idolatrar, porque se cair duro agora, não leva nada. Não leva nada. Então preste atenção. Morreu. Se é servo de Deus, vai para onde? Se é servo de Satanás. Quem escolhe isso? Porque o Senhor vai dizer o quê? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Hipócritas, sabe o que é isso?
significa se esconder atrás. Sabe o que é isso? Pessoas que usam máscaras. Está cheio de mascarada dentro da igreja. Você não vê com os olhos físicos, mas com o espiritual. Está cheio. Ó, lotado. Parece até um baile de mascarados. Nem parece um culto a Deus às vezes. Parece baile de mascarados. Mas só quem tem discernimento e tem uma comunhão com o Espírito Santo que vai conseguir enxergar. Porque a Bíblia diz que um profeta olhou para uma pessoa e disse: é esse. O Senhor disse: olha, tu olha a aparência, mas eu sondo o coração. Quem não tem comunhão não tem segredos revelados. Então você que não vai para o quarto, não procura mudar de vida, com todo respeito, Deus só fala para você coisa ralinha, que todo mundo sabe. Agora, para os amigos, que entra para o quarto, fecha a porta, porque ele tinha 12. Dos 12, só 3 foi mais chegado, amigo. A esses, ele revelou o segredo. Mas aos servos, não. Quer ter o segredo? Entra para o quarto. Fecha a porta. O primeiro segredo que ele vai te revelar é que você não vale nada. O segundo segredo, ele vai detalhar para você como você faz as coisas que não agrada a ele. Ele vai falar: você é enrolado, você é mentiroso, você cobiça a mulher do irmão, você cobiça os bens, ele vai tudo. Aí o terceiro, ele vai dar outro segredo. Ó, você desrespeitou seu pai, sua mãe, desrespeitou sua sogra, você fez isso com seu irmão, você fez isso com a sua irmã. Você lembra aquela vez quando ainda você era menino? Você pegou dinheiro do seu pai, jogou fliperama, você foi lá naquele lugar, não pagou, você fez falcatrua, você passou a mão. Vai lá, vai para o quarto. Ele vai te dar o feedback de você. Entra para o quarto. E ele vai expor para você o seu tesouro. É como uma televisão. Sai daqui, ó. Aí você começa. Aí começa. Só choro. 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 E sabe o que? No meu caso, senti nojo de mim mesmo. No meu caso, no mesmo dia, eu fui nas pessoas: me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu fiz isso com você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Sabe por quê? Porque quando Ele mostra quem é você, Ele está mostrando não é para o seu mal, é para o seu bem. Isso gera arrependimento, e arrependimento gera mudança de vida. Mudança, transformação. Eu peço a vocês, embora seja uma palavra dura, real, verdadeira, eu quero acreditar, irmãos, que você não é um desses. Eu, como pastor, tenho que acreditar que você não é um desses. Vou melhorar, que você não nasceu para ser um desses. Vai ser melhor assim, porque às vezes eu olhando, eu acredito que você é, mas você não nasceu para ser. Melhor, né, pastor Tiago? Né? Melhor. E eu encerro. Mentiras religiosas, só, significa se esconder atrás, ou seja, usam uma máscara de cristão, mas não são. Dizem ser obedientes, mas também não são. Segundo, falam mentiras religiosas, divulgam o que não é verdade, o que não está de acordo com a sã doutrina. E o pior, cauterizam a sua consciência. Você sabe o que é cauterizar? É uma pessoa receber um corte profundo, aí você pega um ferro na brasa e põe. Sabe o que acontece ali? Ali mata a carne, mata todos os nervos, acaba a hemorragia. Só que sabe o que acontece? Depois de cauterizar, aquela parte fica insensível. Cauterizaram a mente de tantos que eles não são mais sensíveis à voz do Espírito. Não tem nada a ver, é só um negocinho ali. Eu vou ficar parando de falar, que parece que as pessoas pensam que eu estou perseguindo elas. Não, é a palavra. Não são mais sensíveis.
Que isso, pastor? Tem nada a ver. Mas cauterizou. Sabe aonde? Que é o pior? Não foi no braço. Você ouve, vem para a mente. Cauterizou. Não é mais sensível. Tudo pode. Deus não é mais Deus. Deus não salva mais. Não existe mais inferno. Não precisa orar. Não precisa jejuar. Não precisa andar em santidade. Ó, ser honesto é ser maior babaco. Babaquice. Ser honesto é ser um babaco. É babaca? Babaca. Eu falei babaco. É ser babaca. Andar decentemente é antiquadro. É antiquadra. Tem que ser tudo no rego. Tem que ser tudo daquele jeito. Né? Meu Deus. Desejo não está naquilo que a pessoa veste, mas naquilo que ela é só. Que linda essa aqui, meu. Eu falo com essa, não precisa mexer em nada. Ela já chamou atenção. Menos. Já tomei uma, viu? Quando ela fala, meu amigo, ó, já parei. Estão entendendo? Cauterizaram a mente de muitos, Abraão. Aí você fala assim, meu filho, essa vida que você está levando não é bacana não. Deixa eu curtir. Aí você orienta, filho, você está comprando além daquilo que você ganha. Aqui, deixa de comer uma pizza, um sanduíche. Deixa de viajar pelo menos uma vez. Aqui, paga as contas, anda direitinho. Não, pastor, que é isso aqui? Aí faz até assim, ó. Eu vou ir na frente para vocês verem. Vou subir no altar. Aí aqui. Que isso, pastorzão? Tá todo mundo indo na praia, eu também tenho que ir. Todo mundo indo lá perto de Carreira, eu tenho que ir. Se tornaram insensíveis àquilo que o Espírito Santo quer, como testemunho para a vida dos outros. Ser honesto é testemunhar Cristo. Ser justo é testemunhar Cristo. Está entendendo? Por isso que eu digo, quando você for comprar, compre algo que você tem condições de pagar. É simples, há tempo para tudo. Já deu o horário. É 11h30 que termina, eu termino às 11h15. Presta bem atenção aqui. Essa semana, a pastora está de férias. 2 semanas do trabalho. Nós fomos convidados para 3 viagens. Em uma das viagens, top, pessoas top. Também não íamos pagar estadia, nada. Só o que comesse lá. Sabe o que eu falei para esse casal, para essa família top? Eu tenho a prioridade. Se eu for para lá, eu vou gastar X. E esse X é a bancada da minha casa. Aí eles foram. Mandaram foto. Ô, glória! Tá frio, tá quente, papá. E glória a Deus. Aí nós recebemos um outro convite. Olha só como que Deus faz. Pastor, vem para cá. Só 12 horas de viagem. O senhor não vai pagar nada. Se for até a passagem, a gente compra. Aí eu disse, como que eu vou viajar se eu tenho pedreiros trabalhando lá para mim? Mesmo que seja tudo de graça, uma coisa ou outra você vai gastar. Poderia ser a torneira da pia. Poderia ser, ontem eu saí para comprar o revestimento, sabe de quê? Poderia ter sido o dinheiro do revestimento da churrasqueira. Por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas aqui que não gostam de dar um passo atrás. Tem pessoas aqui que não querem esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Para com essa sua mentalidade que cavalo arriado não passa 2 vezes. Lá é cavalo arriado. Aqui nós servimos um Deus verdadeiro, justo, que zela para cumprir com a tua palavra. Ele diz, se está
aguardar, espera, porque certamente virá e não falhará. Ei, meu lindo, vai vir a oportunidade que eu vou sair com essa família e nós vamos curtir muito. Vai ter oportunidade que eu vou ter que ir a 12 horas de viagem. Quando isso? Quando passar o período que eu e a minha esposa estamos passando. É simples. Simples. Meu iPad, nem sei. Vamos embora. Oi. O quê? Oh. Deus é bom demais para mim. Oh, pessoal aí de cima, Deus é bom demais para mim. Uma palavra dessa não é fácil. Sabe o que esse povo preparou? Eles não sabiam, tá? Do tema. Eu mandei para o Daniel do Imagem Divulgação. Não sabiam. Comentei também com o Leandro, vereador, corretor ali. Mandei para ele. Estava conversando, eu lembrei. Olha aí, Leandro, que top. Sabe o que eles prepararam? Um chá. Café. Chá de erva doce, erva cidreira, para sair calminho. É o bálsamo, manto. Oh, e o melhor, com torrada. Olha que lindo. Mas aqui, conhece o seu pastor? É uma torradinha só. É quase 300 e poucas pessoas aqui. É uma torradinha. Ou então meia. É só um gostinho. Tá bom? Então cauterizaram a mente. Pessoas se tornaram insensíveis. Mas eu creio que aqui. Levanta aí, vamos embora. Eu creio. Mas eu creio que aqui. Tem pessoas como o apóstolo Paulo. E tem pessoas como Timóteo. Oh glória! Satanás saiu daqui furioso. Nós vencemos.